essa é a reunião do dia 16 de novembro do Programa de Capacitação Complementar em Ecoendoscopia e Endoscopia da Via Biliar e Pancreática. Nós vamos ter, então, a apresentação do artigo científico pelo Dr. Alex Ingold e vamos ter a apresentação de um caso clínico, um caso extremamente interessante, com o Dr. Ibrahim. Então, Alex, fica à vontade, pode fazer a sua apresentação. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Estamos dando início à nossa reunião. Vou fazer a apresentação do artigo de hoje, que consiste num artigo japonês, num grupo japonês, que vai basicamente comparar o ultrassom endoscópico e os achados histopatológicos no diagnóstico precoce da pancreatite crônica. Uma breve introdução, lembrar que a pancreatite crônica é uma doença que incapacita as pessoas, ela é uma doença que consiste numa inflamação progressiva até um estágio que se torna irreversível. Essa inflamação leva à perda da função do pâncreas, né? Por isso a sua morbidade. A terapêutica precoce, nos casos de pancreatite crônica, ela foi evidenciada num modelo em animais e mostrou-se bastante satisfatória, né, no seu, então, achados da pancreatite crônica, achados precoces que possibilitam a terapêutica, podem aí não deixar progredir até um estágio irreversível. Essa classificação de pancreatite crônica precoce, né, um grupo japonês iniciou ela em 2009. Em 2016, o Whitcomb voltou a trabalhar nessa classificação e nos achados que consistem nessa pancreatite crônica. E em 2019, vale considerar que, com o avanço da tecnologia, principalmente da ressonância, houve uma melhora no diagnóstico, da parte da ressonância, principalmente com relação aos ductos, mas o mesmo vem sendo diagnosticado basicamente por achados ultrassonográficos, dos quais em 2019 houve uma revisão, utilizando alguns critérios de Roseman, que a gente já conhece para a pancreatite crônica, e então para classificar essa questão da pancreatite crônica precoce. Esses achados, eles incluem basicamente 2 ou mais, desde que incluam A ou B, né? Não, A e B, desculpe, A ou B. Consistem eles: A, estrias hiperecóicas, B, lobularidade do pâncreas, e os outros 2 achados que podem não estar presentes é o ducto pancreático com as bordas hiperecóicas e a dilatação dos ductos secundários. Lembrando que isso foi retirado dos critérios de Roseman, que basicamente consiste em achados indeterminados para pancreatite crônica, e consiste, então, segundo esse grupo, no achados precoces de pancreatite crônica. A grande questão é, esses achados, eles correspondem com a histopatologia local, realmente? Quer dizer, eles são fidedignos, né, ter esses achados? Baseado nisso, esse estudo, então, objetivou comparar esses achados histológicos e imagens. Isso numa mesma área do pâncreas. A ideia era que se pudesse pegar um pâncreas não totalmente doente, mas sim uma área que você pudesse saber realmente o que eu vi, o que eu biopsiei e o que eu estou comparando, para saber se existe mesmo relação, se ela é forte, se ela tem uma relevância estatística. Os materiais e métodos desse trabalho é um trabalho retrospectivo e unicêntrico. Foram selecionados 12 pacientes com câncer das vias biliares, que foram submetidos a GDP, gasoduodenopancreatectomia, e um ultrassom pré-operatório. Ultrassom endoscópico foi realizado por 2 ecoendoscopistas experientes, que utilizaram os critérios revisados que eu já mencionei em 2019, e foram pontuados na tabela que vai seguir, que a gente vai acompanhar, entre positivo e negativo. Não quantificaram, e sim colocaram em positivo e negativo, não graduaram. Esses achados são HIP, LOB, HMPB e DIL. Seria de estrias hiperecóicas, lobularidade, a questão do aumento do ducto pancreático principal e a dilatação do mesmo. 2 patologistas experientes avaliaram as lâminas e, em consenso, né, chegaram às conclusões, avaliando também em positivo e negativo, considerando que um achado de 4 já é considerado aí, segundo eles, considerariam aí um ECP, ou seja, uma pancreatite crônica precoce. Avaliados, então, o parênquima e o pancreático, e o ducto pancreático, sendo o parênquima avaliado a questão da atrofia, que a gente vai ver como a sigla ATR, atrofia das células acinárias, desculpa,
infiltrado inflamatório, avaliado como FIB, a gente vai ver na tabela, que é a fibrose, né? Desculpa se é a mesma coisa que saiu repetido, e a espessura da parede TMPB em relação ao ducto pancreático. Foram realizadas análises estatísticas dos dados, com regressão linear, considerando P menor que 0,05 para os dados estatisticamente significativos. Aqui, para finalizar a questão de materiais e métodos, foi o que eles bolaram para avaliar a mesma área do pâncreas. Então, eles pegaram aqui pacientes que foram submetidos com doenças biliares, a duodenopancreatectomia, com a linha de ressecção que envolvesse até a parte da veia porta. A ideia deles era pegar essa parte que tem íntimo contato com a veia porta, aqui o ultrassom que a gente pode ver simulado, para poder avaliar. Então, as biópsias e as imagens foram considerados, esse foi o ponto, vamos dizer assim, fixo, né, que foi utilizado no ultrassonendoscópio para avaliar aquela região, biopsiar aquela região e realmente ter a comparação, já que esses pacientes foram submetidos a uma cirurgia com uma linha de secção próxima. Apenas 4 casos eles tiveram que comparar com uma pequena parte do corpo, porque havia, durante a cirurgia, faziam uma congelação, se fossem um pouco comprometidos, eles ampliavam um pouco a margem. Os resultados aqui tem a primeira amostra, que são as características gerais dos pacientes, na sua grande maioria do sexo masculino, com uma média de idade de 75, uma amilase em nenhum deles, a maior delas de 89, nenhuma estourada, uma média de 33, o álcool, uma média de 25,8 gramas por dia de uso. Com relação à história de pancreatite, exames de imagem com calcificação no parênquima, alterações pancreáticas e clínica de pancreatite, nenhum deles foi positivo, eram todos negativos. Aqui os diagnósticos, onde a sua grande maioria foi um colangiocarcinoma distal. E aqui os resultados. Os resultados mostraram basicamente que dos achados ultrassonográficos daquela revisão de 2019, 7 casos apresentaram elas. Desses 7 que apresentaram alterações ultrassonográficas, 6 corresponderam com alterações patológicas. Mais à frente, a gente vai ver. Aqui a gente pode perceber que, com relação à dilatação do ducto pancreático, nenhum foi visualizado por ultrassom. No entanto, na patologia, ele foi positivo em alguns. Aqui a gente pode ter os resultados. Foram, basicamente, desses casos, o caso 8 e o caso 10 foram os casos que chamaram a atenção do grupo. O caso 8, porque não havia nenhum achado alterado no ultrassom. E a histopatologia confirmou não tendo também nenhum achado, diferente dos outros, uma paciente do sexo masculino de 71 anos. E o caso 10, de forma oposta, um paciente feminino de 82 anos em que tinha achados naquela região alterados no ultrassom endoscópico que confirmaram com achados histopatológicos. Aqui ele aumenta e compara, então, ele traz para a gente dar uma avaliada nesses 2 casos. Esse é o caso que não houve achados, então podemos ver o pâncreas normal, os achados ultrassonográficos, nenhum pontuou, ou seja, era um exame normal. Nessa lâmina, ele separa 2 regiões. A primeira região, que a gente pode ver aumentada aqui no D, que seria o ducto pancreático principal sem alterações, e a parte pontilhada, que seria mostrando também que não há inflamação no pâncreas, ou seja, um parênquima pancreático normal. Esse foi o caso 8. Em contrapartida, o caso número 10, de uma mulher de 82 anos, já pontuou alguns achados no ultrassom endoscópico, né? A gente pode perceber aí as estrias hiperecóicas, a lobularidade do pâncreas, né? O ducto pancreático com a sua margem hiperecóica, apesar de não estar dilatado, né? E a gente pode ver que os achados histopatológicos confirmaram os achados ultrassonográficos. Aqui também dividido em 2 linhas, o retângulo sólido mostrando aqui a dilatação do ducto pancreático, né? E
o pontilhado, mostrando aqui alterações inflamatórias consistentes aqui. Atrofia de células acinares, eles pontuaram em infiltrado inflamatório, fibrose. Diante disso, nós temos os achados gerais, análises estatísticas dos dados. Basicamente, tivemos chamar a atenção a lobularidade como o principal achado relacionado, que foi melhor correlacionado com a histopatologia. Mostrou-se estatisticamente significativo em 2 aspectos, basicamente nos achados de inflamatórios, de atrofia e nos achados de fibrose. As correlações do ducto pancreático principal mostraram-se também relevantes. Lembrando que a grande maioria dos achados comparados, sejam eles as estrias hiperecóicas, a lobularidade e os achados do ducto pancreático, na sua grande maioria mostraram uma sensibilidade alta. Porém, a especificidade foi maior, principalmente nos casos de lobularidade. Não foi tão específico no caso de estrias hiperecóicas. A acurácia ainda também foi um pouco maior na questão da lobularidade, e mostrou-se estatisticamente significativo de uma forma global, mas de uma forma, se a gente detalhar esses achados, os achados da lobularidade mostrou-se mais estatisticamente significativo do que os achados que consistem junto com estrias hiperecóicas, os quais não atingiram o valor de P adequado. Conclusão desse trabalho. É um trabalho cujas limitações baseiam-se basicamente em tratar-se de trabalho unicêntrico, amostragem baixa, né? E uma avaliação que eles consideraram os achados, em presente e ausente. Eles não consideraram, não graduaram, né, a presença deles, né, o quão positivo foi. Inclusive, em alguns casos, quando na histopatologia, quando era um grau até 1 de processo inflamatório local, eles consideraram como ausente. Isso foi uma limitação do trabalho, pois o interessante seria graduar isso, justamente para você até graduar o grau de pancreatite crônica precoce que você está avaliando. De forma geral, é um trabalho simples, mas inovador, porque sabemos que os critérios de Rosemont, eles não são muito bem utilizados, pois colocam como indeterminado, sugestivo, eles deixam um pouco perdido com relação à pancreatite crônica, e nada há com relação ao achado precoce da pancreatite crônica. Então, é um trabalho que pegou pâncreas que não têm a doença em si e compararam os achados histopatológicos e achados ultrassonográficos. Então, mostrou-se um trabalho interessante, apesar da sua amostragem pequena. Conclui-se que a lobularidade, então, é algo com uma alta sensibilidade, especificidade, acurácia e valor preditivo negativo. Já as estrias hiperecóicas possuem desculpe, tá aqui, foi por engano, uma alta sensibilidade e valor preditivo negativo com uma baixa acurácia e especificidade, como a gente viu. Outros estudos já mostraram que HIP, ou seja, essas estrias hiperecóicas, pode ser um marcador inflamatório recente, mas também, como foi visto, não é específico, ou seja, é associado a diversas outras causas. A lobularidade e a questão da avaliação da dilatação do ducto pancreático é muito útil na avaliação da pancreatite crônica, e mais estudos dessa forma precoce de pancreatite podem quantificar no futuro o grau de progressão, para tornar, então, a pancreatite previsível e fazer com que seu manejo seja o mais precoce possível, tratando aí para que não chegue numa forma irreversível da doença. Obrigado. Obrigado, Alex, por esse trabalho, né? Eu acho que esse trabalho vem mais uma vez mostrar exatamente aquilo que a gente já discutiu em reuniões anteriores a respeito da pancreatite crônica. Sem sombra de dúvida, a pancreatite crônica é um desafio. E os trabalhos japoneses, né? A forma como os japoneses fazem acontecer as coisas, né? Que a gente percebe, acho que vocês têm percebido, né? Porque a gente tem escolhido vários trabalhos japoneses, porque realmente os trabalhos japoneses em relação ao diagnóstico, eles são extremamente sérios, né? Ou seja, eles não deixam falhar, principalmente na metodologia, aquilo que é importante. Eles começam a demonstrar para a gente que alguns dos critérios que a gente já vem usando há muito tempo, que são critérios já identificados por várias classificações,
E como eu sempre digo, né, quanto mais classificações, quanto mais guidelines existem, né, para uma determinada doença, a gente chega à conclusão de que menos se sabe a respeito dessa doença em questão. E isso é muito importante, né? Porque a gente tem, inicialmente, com a pancreatite, com a ecoendoscopia, os critérios de Sahai. Depois disso, vieram os critérios de Rosenman, que são realmente critérios um tanto quanto complicados para sua aplicabilidade. Eles são efetivos, são simples, mas eles são aplicados. E aí, às vezes, a gente deixa de avaliar. E esse trabalho, numa amostra que é uma limitação, muito poucos pacientes. Outra limitação que eu percebi também, que eles não falaram, mas é a limitação desses pacientes terem sido avaliados com câncer da via bilipancreática, ou seja, devido à presença de tumores periampulares, né? Eles fizeram esse tipo de procedimento, avaliaram essas biópsias e avaliaram essas peças operatórias e mostraram que realmente existe uma correlação entre aquilo que você avalia na ecoendoscopia e que você encontra na peça operatória ou na biópsia, né? Então, isso realmente chama bastante atenção, mostrando que a gente está, entre aspas, no caminho certo para que a gente consiga fazer o diagnóstico, que é um grande desafio. Tudo isso por quê? Porque a gente não pode meter uma agulha, né? Do ponto de vista ético, nós não podemos meter uma agulha num paciente que tem uma suspeita clínica de pancreatite crônica. O diagnóstico da pancreatite crônica é totalmente clínico. A gente não consegue meter uma agulha lá para dizer, não, realmente vamos confirmar o diagnóstico como a gente faz uma biópsia de uma úlcera gástrica, para ver se é NEL ou se não é NEL. Então, é totalmente diferente mesmo. Agora, o que chama bastante atenção, né, é que realmente existe alta sensibilidade e baixa especificidade, principalmente nas características de hiperecogenicidade, né? Isso é importante. E o mais importante de tudo é a lobularidade da glândula, ou seja, a lobularidade da glândula é um ponto importante para você determinar, né, o diagnóstico de pancreatite crônica em fase inicial. Eu quero abrir a discussão aí para o pessoal que está aí nos assistindo, né, nos vendo. Quero também agradecer a presença de todos, né? E eu queria ouvir aí o que acha o Marcos, a Raquel, né? A Raquel que tem uma experiência grande com pancreatite crônica, né? Então, eu queria saber o que eles acham, qual é a impressão deles. Bom dia, Marcos. Bom dia, Raquel. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Quando a gente pensa em pedir uma ecoendoscopia para ver se tem algum achado de pancreatite crônica, é porque a gente está diante de um paciente com a suspeita, talvez com uma dor abdominal, né, a esclarecer. Habitualmente a gente não pede, né? A gente não faz rastreamento, pelo menos eu imagino isso. A gente não faz rastreamento para pancreatite crônica com ecoendoscopia, só quando existe assim uma suspeita, né? Como o Alex comentou, o trabalho é retrospectivo, a quantidade pequena, né, de pacientes, né, um N pequeno. Isso não, e também é unicentro, né? Isso não desqualifica o trabalho, mas também não deixa ele robusto, né, e impactante para a gente tomar a decisão, né? Mas é um trabalho a mais que sinaliza essa possibilidade, né? A acessibilidade da ecoendoscopia em mostrar achados que a tomo, a ressonância não mostrou, né? Então é um instrumento a mais que a gente tem, né? E fora as confusões que podem acontecer, né, na esteatose pancreática, né, a pancreatite crônica, quando tem coisas bem definidas, né, calcificações, enfim, uma hiperecogenicidade do ducto principal, enfim, isso não tem dúvida. Mas é um instrumento a mais que a gente tem naqueles casos de dúvida, né, de dúvida de uma dor e que tem uma história de alcoolismo e não mostra nada de pancreatite, né? Então, é algo a mais que a gente tem com a ecoendoscopia. Enfim. Perfeito, Marcos. Eu acho que é isso aí mesmo. Raquel, o
Queria saber a sua opinião a respeito disso, né? O que é que você acha? Bom dia. Bom dia a todos. É um assunto que gera sempre muita dúvida entre todos que estudam pâncreas, porque nós não temos nenhum marcador ainda, nem clínico, nem laboratorial, nem de imagem, de pancreatite crônica em fase inicial. Os antigos estudos que faziam de insuficiência exócrina, coletando suco pancreático para ver alterações iniciais de diminuição de bicarbonato, de enzimas pancreáticas, não são usados na vida real, e eles já demonstravam fases avançadas ou já uma fase quase irreversível da doença. Não é uma fase precoce, apesar de não ter alterações macroscópicas. Então, é algo que todos gostaríamos de ter, realmente um método que pudesse identificar aqueles pacientes que vão ter alterações bem evidentes daqui a alguns anos. Seria muito bom um exame como a ecoendoscopia, que não é invasivo só pela imagem, se ela pudesse determinar isso. Eu acho que esse trabalho e tem outros que falam sobre isso, é um início, temos que ficar de olho nisso, mas ainda está bem distante da utilidade. Esse trabalho em questão pegou uma população idosa e com uma doença, como você disse, das vias biliares, que nós não sabemos qual a repercussão poderia ter sobre sobre o pâncreas. E se realmente essa população iria ter, nós não vamos poder saber, porque paciente de 85 anos, nós não vamos saber se daqui a uns anos ele vai ter pancreatite crônica realmente. Então, deixa muitas dúvidas. Mas eu fico bem interessada, eu acho que o caminho é por aí, da gente ficar olhando melhor o pâncreas. E interessante que esse grupo, você veja, ele está pegando patologistas também que estão se interessando em analisar alterações precoces. Outra coisa que eu queria entender é como a dilatação de canal secundário seria uma alteração precoce. Para mim, sempre seria uma dilatação do canal principal inicialmente, depois os canais secundários na pancreatite crônica, exceto se fosse focal, né? Então, é um trabalho interessante, mas ainda nos deixa com muitas dúvidas. Bem lembrado, Raquel, bem lembrado. Eu não tinha lembrado disso, realmente isso foi muito importante, né? Como é que a gente sabe que essa dilatação dos ductos secundários, né, ela já aparece naquela pancreatite crônica bem obstrutiva mesmo, né? Ou seja, que tem ou estenose ou a formação de cálculos no interior do ducto pancreático principal. Eu queria também lembrar de uma outra coisa, né, que eu falo já há muitos anos, né, não é de pouco tempo, sobre a ressonância 3 Tesla. Vocês viram que os japoneses aí estão falando sobre a ressonância 3 Tesla. A ressonância 3 Tesla é realmente um procedimento fantástico para a via biliar e pancreática. E que aqui no Brasil ainda pouco se fala. Pouco se fala. Por quê? Porque ela tem imagens muito superiores à ressonância magnética 1,5 Tesla. Então, o que a gente pode tirar de prático, né, desse trabalho primeiro, existem alguns critérios, como, por exemplo, a hiperecogenicidade ou a hipoecogenicidade do parênquima pancreático, que é importante. Segundo, a lobularidade Terceiro, a dilatação, né, do ducto pancreático principal. E quarto, a hiperecogenicidade, né, da parede do ducto pancreático principal, que, na minha opinião, sempre foram características que eu busquei mesmo, né? Ou seja, a lobularidade, se o parênquima tem, por exemplo, estrias hiperecóicas formando halos hipoecóicos do tipo favo de mel, se o ducto pancreático está dilatado, e se a parede do ducto pancreático está se ela está mais esbranquiçada do que o habitual. E, além de tudo, né, essa coisa que está aparecendo cada vez mais nos trabalhos é o acompanhamento através da ressonância 3 Tesla, ou seja, ela tem sido reconhecida como um método para avaliar com precisão, né, os casos não só de pancreatite crônica, mas os casos da doença da via biliar e pancreática. Celso, eu queria complementar, que eu pensei agora, até na colocação do Marcos, que eu acho que foi bem importante, a utilização da ecoendoscopia em pacientes que têm um sintoma
sugestivo, mas não tão característico de pancreatite crônica. Uma dor abdominal inespecífica, estufamento, plenitude pós-prandial persistente, que a investigação habitual não evidenciou nenhuma outra alteração. Eventualmente, a ecoendoscopia teria um papel importante nesses pacientes. Quem sabe eles pudessem dar uma luz inicial ou até servir como parâmetro inicial do tempo zero para daqui um ano repetir para ver alteração. Nessa população específica que não tem ainda um aspecto característico, mas tem os sintomas digestivos que você não consegue encaixar em nenhuma patologia, lembrar de pancreatite crônica inicial. Perfeito, perfeito mesmo. Ô, Alex, eu quero te fazer uma pergunta. Eles falaram alguma coisa a respeito da esteatose pancreática ou da lipossubstituição pancreática nesse trabalho? Eu não falaram absolutamente nada. Não, nada, professor. Eles não comentaram. Perfeito. Isso é uma coisa importante mesmo, né? Porque tem crescido cada vez mais na literatura, né, os trabalhos em relação à esteatose pancreática. E isso tem chamado bastante a atenção, né, da gente em relação aos aspectos, né, encontrados tanto pela tomografia, quanto pela ressonância, quanto pela ecoendoscopia disso daí. Quero saber se alguém tem mais algum comentário para fazer, fique bem à vontade, é só ativar o microfone e pode falar, por favor, fiquem bem à vontade. Rodrigo, você quer fazer algum comentário? Bom dia. Bom dia. A única coisa, eu acho que o Marcos e a Raquel já falaram, né? O quão difícil é o diagnóstico ainda da pancreatite crônica, o quão a gente ainda está nas fases iniciais de estudo. A minha grande preocupação em relação a esse trabalho é isso mesmo, né? Então, assim, estamos estudando uma doença com um fator aqui fisiopatológico que não é o fator fisiopatológico que a gente vai ter na prática clínica. Quer dizer, a gente não sabe nem a princípio se essas alterações que eles viram decorrentes de uma neoplasia de canal bilio-pancreático são as mesmas alterações que vão estar exatamente presentes na pancreatite crônica da nossa prática clínica. Mas, de qualquer forma, o que eu acho bacana nesse trabalho é isso, é mais um trabalho para se referir ao assunto, é mais uma coleta de informações, é mais uma coleta de dados. E é o que a Raquel disse, né? Uma hora todos esses dados vão virar algo em que a gente vai ter uma aplicabilidade maior na prática clínica. Mas, por um lado, é isso. Eu fico pensando como é difícil lidar com a pancreatite crônica e como é difícil ter o diagnóstico preciso dessa patologia, né? Exatamente, exatamente. Eu quero perguntar se alguém tem mais algum comentário, por favor, fica bem à vontade. Bom, se ninguém tem mais nenhum comentário, vamos então passar agora para o caso clínico. O caso clínico é um caso interessante, que eu acho que vocês vão gostar, acho que a gente, infelizmente, né, muitos dos nossos pacientes chegam sem tomografia, sem ressonância, né, sem ultrassom abdominal. Então, para nós, às vezes, é um pouco difícil, né? Então, vamos ver o que o Ibrahim conseguiu recuperar do paciente, mas é um paciente interessante e que vale a pena a gente avaliar, né? Então, vamos lá, Ibrahim. Bom dia. Bom, não sei se aparece minha tela aí. Está aparecendo tudo escuro ainda, Ibrahim. Autorizar, né? Você deve estar com o Mac? Já apareceu aí, Celso. Para mim apareceu. Para mim apareceu também. Então vai. Bom dia para todos. Hoje vou apresentar um caso clínico de um paciente de sexo masculino, de 70 anos de idade, paciente com sintomas prévios de dispepsia e de refluxo gastroesofágico. Como antecedentes patológicos, paciente portador de pressão arterial, hipertensão arterial e também de neurofibromatose tipo 1, conhecida também como a doença de von Recklinghausen. Ela nega antecedentes cirúrgicos e hábitos viciosos. Por esse motivo dos sintomas gastrointestinais, o paciente foi submetido a uma endoscopia, foi em maio,
desse ano. Aqui, a primeira imagem demonstra, durante o exame, demonstra o que seriam as lesões típicas cutâneas relacionadas na doença de base do paciente. E aqui mostro já as imagens endoscópicas, que ademais de uma gastrite que poderia explicar os sintomas do paciente, na imagem de abaixo na direita, demonstra uma lesão subepitelial, bem regular, de mucosa normal, na segunda porção duodenal, enfrentando a papila duodenal. Ibrahim, nesse momento eu gostaria de ouvir opinião com essa endoscopia, com esse histórico, né? O que é que vocês pensariam, né? Então, estou fazendo uma pergunta para quem quiser falar, fique bem à vontade. Inclusive os alunos, os residentes que estão aí, fiquem bem à vontade. Vocês teriam algum diagnóstico, né, para esse tipo de lesão que vocês estão vendo endoscopicamente? Aqui está até bonito, aqui, né, aqui na foto à direita, abaixo, vocês estão vendo a papila de um lado e aí vocês estão vendo uma lesão realmente grande, subepitelial do outro. Então, fique bem à vontade, Marcos, Raquel, quem estiver aí, fique bem à vontade para falar. Bem, é importante fazer a propedêutica endoscópica, né? Mas tudo indica que é uma lesão subepitelial, mas é sempre bom lembrar a presença do sinal da tenda, é sempre bom lembrar se existe uma pulsação, é sempre bom lembrar que a consistência, como é que está, se está aumentada, né? Isso tudo são sinalizadores de lesão subepitelial, né? No duodeno, existem 2 diagnósticos diferenciais logo de imediato que a gente tem que lembrar. Se é hiperplasia de glândula, né? Ou se é neuroendócrino, né? Agora, com essa história de neurofibromatose, né, a gente tem que ver se existe alguma correlação. Se eu não me engano, me parece que existe alguma correlação de neurofibromatose com alguns tumores, né? Mas aí também a gente vai ter que fazer o diagnóstico diferencial com a doença de base desse paciente. Então, são as três coisas que nós pensamos aí, viu, Celso? Que é uma lesão subepitelial, tudo indica. Não parece ser uma compressão extrínseca, que é o diagnóstico diferencial que você tem que fazer de imediato quando você vê uma lesão subepitelial. Ok. Marco, Raquel? acho que... Rodrigo? Não, acho que eu iria pela essa linha que o Marcos falou aí de um neuroendócrino, né? Pensar na associação por causa da doença de base. Apesar de não ser uma localização muito comum, mas eu acho que eu inicialmente iria por esse caminho de ficar atento nesse paciente para neoplasias neuroendócrinas. Eu concordo com o Rodrigo. Com o Marcos. Eu pensaria em neuroendócrino. Faria algum tipo de conduta com esta lesão, eu só descreveria, porque a gente só teve uma descrição, né? Não teve nenhuma conduta, só uma descrição da lesão, na endoscopia. E o caminho final vai fazer um PAF aí, eu acho, né? Se não tiver nada que sugira no método de imagem, eu acho que não é uma lesão vascular, né? Enfim, porque as características endoscópicas e a eco vai mostrar, enfim. Raquel? Não, eu concordo. A suspeita principal é de um tumor neuroendócrino. Entre os tumores subepiteliais, acho que é a suspeita nossa. A ecoendo vai ajudar bastante, né, na impressão dessa lesão e na coleta de material para análise. É isso aí. Sempre... Oi, pode falar, Jerusa. Não sei qual é a frequência, não me lembro, mas há um tempo atrás eu tive uma relação de vício com pacientes com neuroendócrino, era um vício bulbar. Então, colocar uma possibilidade aí, já que temos uma lesão subepitelial, e pensar também na possibilidade disso, mas no final das contas acho que a gente vai precisar de uma endoscopia realmente para melhor definição do quadro. Perfeito. Só lembrando, né, que, pelo que eu lembro assim, eu lembro que a neurofibromatose é uma neoplasia
derivada, assim, autossômica, alguma coisa desse tipo, né? Que é causada por mutação de genes. E lembrando que eu me lembro de ter acompanhado um caso desse na residência, lembrando que esse paciente, todas aquelas formações que vocês viram na face são formações tipo nos nervos, né? Eu me lembro que é alguma coisa que está relacionada com os nervos. Eu não me lembro perfeitamente como é que são as coisas, né? Mas isso pode se repetir. É das células de Schwannoma. Isso, exatamente. E aí isso aí pode se repetir, né? Eu me lembro só que pode se repetir em outras áreas, né? Eu confesso assim que quando eu vi isso, eu já de cara imaginei que pudesse ser, né? Eu falei assim, bom, mas isso também porque eu tinha visto já um paciente, né? Então, né, você vê uma lesão, mas a gente precisava confirmar o diagnóstico, tá? E é por isso que eu trouxe esse caso aqui para vocês, né? Para mostrar que, né, quando você tem já um diagnóstico clínico, o grande problema da neurofibromatose não é o diagnóstico. O problema da neurofibromatose é o tratamento, como tratar, né? E a gente sabe que quando você começa a apresentar outros tipos de tumores, né? Ou seja, em outros locais, é porque o tratamento, entre aspas, não está sendo efetivo, né? Não sei nem como trata, gente. Eu só sei, vou ser bem sincero para vocês, sei de ouvir falar, né? Não sei nem como é que faz o tratamento desse tipo de doença. Mas vocês pediriam algum outro tipo de procedimento aqui, alguma outra coisa, ou não? Ardengue, aqui, só um comentário que eu me lembro da neurofibromatose. Ela acho que é uma mutação autossômica dominante e são tumores nos nervos, né? É isso Dão mesmo. aquelas manchas café com leite pelo corpo, que era uma Exatamente, é das isso aí. características dela. Mas eu acho também que existe uma certa associação com neoplasias neuroendócrinas, no caso. Não, isso é verdade, isso é verdade. Se você me Isso é perguntasse o que eu faria nesse momento, eu pegaria esse exame, mostraria para vocês e perguntaria se não dá para fazer se teria indicação de fazer uma eco para ver se tanto em relação à amostragem Bom dia. tecidual ou ressecção da lesão. Alguém falou bom dia, fica à vontade, pode falar. Raquel, você quer fazer algum comentário? Não, é isso mesmo, acho que a Jerusa tem razão, lembrar do GIST, tá? Eu estava até procurando aqui, estava vendo a associação do GIST com doença, essa neurofibromatose aí, sim. Tá, eu disse bom dia para um colega que entrou aqui, desculpem aí. Não, sem problema. Vamos lá então, gente. E aí, pode continuar então, Ibrahim. Bom, com esse Sem resultado... dúvida de que a gente pode fazer uma ecoendoscopia aí, né? Acho que a ecoendoscopia é um exame bem-vindo, né? E se a gente, doutor Celso, se a gente puxar para a nossa sardinha, lembrar que também a gente tem, isso a gente já teve aí no nome, lesões pancreáticas, císticas associadas, acho que foi até um trabalho que eu apresentei sobre isso, as lesões pancreáticas associadas à neurofibromatose também tem uma frequência mais alta. Isso eu lembro. Perfeito, isso mesmo. Vamos lá então. Bom, com esse resultado da endoscopia, o médico tratante desse paciente pediu uma tomografia, começando com uma tomografia primeiro. Lastimosamente não tenho as imagens da tomografia, mas o paciente tinha levado o laudo, onde a tomografia foi feita em setembro desse ano e laudou como um nódulo sólido em parede da segunda porção do denal, de 1 por 1 centímetro aproximadamente, mas também ele descreve duas lesões parecidas, peripancreáticas, de similares características, a maior delas medindo 2 por 2 centímetros. Alguém tem algum comentário aqui com a tomografia? Eu acho que agora, né, com essa característica da tomografia computadorizada, né, acho que não tem muita dúvida de que a gente precisa fazer esse diagnóstico. Eu acho que, em relação a esse paciente, eu queria perguntar, né, porque a gente tem muitos endoscopistas, né, na nossa plateia aqui, e eu queria perguntar o seguinte: volta um pouquinho aquela imagem da endoscopia. Alguém faria alguma coisa diferente aqui, por exemplo? Alguém, durante essa endoscopia, faria alguma coisa diferente, como, por exemplo, biópsia sobre biópsia dessa lesão?
Porque se você olhar bem a característica dessa lesão, né, que vocês estão vendo aqui, ela parece que a mucosa está bem, entre aspas, fina, né? Ou seja, parece ser uma lesão subepitelial, mas parece que a mucosa é realmente fina. E ela está praticamente normal, a mucosa, né? Dessa coisa. Então, alguém faria alguma coisa diferente durante essa endoscopia ou partiria direto para a ecoendoscopia com punção, biópsia aspirativa de todas essas lesões? Eu queria colocar um pouquinho a discussão para esse lado. Raquel, Jerusa, Marcos. Ô Celso, pode falar, Jerusa. Obrigada, doutor. Eu, assim, a minha única preocupação era realmente, não parece, mas era a diferenciação com lesão vascular, né? Aí tiver um paciente com acometimento genético, a gente fica com medo de ter várias outras alterações, né? Então, de repente, ele tem uma alteração neurovascular, alguma coisa do tipo, e isso sim me incomodaria para realizar, não biópsia sobre biópsia, mas o que me animaria era fazer um pequeno destelhamento, um piquezinho, colocar uma pinça menor, que isso realmente dá material para fazer diagnóstico. Mas eu, sem a ecoendoscopia, para poder esclarecer esse ponto de alguma malformação vascular, não faria, não. Perfeito. Marcos? Realmente, a propedêutica endoscópica iria ser importante para definir uma lesão subepitelial, até para também levantar suspeita de uma lesão vascular, né? A molicida eu não ia fazer biópsia sobre biópsia. Na verdade, fazer biópsia sobre biópsia, eu acho que a gente tem que evitar, porque a complicação de sangramento, ela aumenta muito, né? A gente fazia isso há algum tempo atrás, quando não existia, ou quando a gente não fazia a ecoendoscopia. Aí, nessa situação, a ecoendoscopia vai ser fundamental. Lembrar também que tumor neuroendócrino é um tumor epitelial, né? É claro que no diagnóstico diferencial aí entra o TNE, o tumor neuroendócrino, mas já era para existir alterações mais gritantes da superfície, né? Porque é um tumor que cresce para dentro da parede, para fora, né? Então era para ter já alteração. Aí parece uma mucosa bem assim, quase que íntegra, né? Mas eu também estou apostando no neuroendócrino. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Fique bem à vontade. Pode abrir o Desculpa, a gente. Perdão, fala, Humberto. Não, fala, Humberto. Opa, o Humberto não falou hoje. Pô, vamos deixar o Humbertão falar. O Humberto estava dormindo mais. Hoje ele dormiu um pouco mais, Humberto. Eu estava procurando ele na lista aí, ele não estava. Bom dia, pessoal. Rapaz, eu sentei no computador 5 minutos antes, mas ele resolveu atualizar e me deixou de castigo aqui. Eu não vi o início da apresentação, então, mas assim, não tem dúvida que é ecoendoscopia para a gente ver as características da lesão. Agora, quanto à aquisição de material, se realmente comprovar que uma lesão de 1 centímetro por 1 centímetro, a gente sabe que o rendimento da punção é baixo nessas lesões pequenas, né? No duodeno aí, nessa posição, não sei se qual seria a facilidade ou a dificuldade técnica que a gente adquirir. Então, como a Jerusa comentou, outros métodos de aquisição de material, tipo de estelhamento, ou abertura da mucosa, seriam opções para a gente ter o diagnóstico. Mas, fora isso, não faria nada diferente. Eu não entraria nessa lesão para fazer biópsia sobre biópsia ou destelhamento sem realmente a avaliação do que tem aí embaixo, né? Mesmo a tomografia dizendo que é uma lesão sólida, né? Perfeito, muito bem. Só uma pergunta que eu perdi. Qual que é a idade do paciente mesmo? Me desculpem. 77, 70 anos. E na tomografia viu mais de uma lesão?
Sim, Três na tomografia, lesões. lesões peripancreáticas de similares características. Peri ou intra? Peri. Peri. E todas em disposição periampular. E Sim, todas próximas àquela outra lesão que vocês estão vendo no todas duodeno. próximas. Exatamente. E só uma pergunta, e se não forem todas da mesma etiologia? Essa é uma Entendeu? excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Também E uma se a gente possibilidade. tiver mais de um tipo histológico nessas lesões, né? Esse é Isso outro é. problema para a gente pensar. Não, com certeza. E a gente pensou nisso também. Bom, eu acho que, por exemplo, com esses achados, né, eu quis fomentar um pouquinho a discussão a respeito disso, mas eu não tenho muita dúvida de que nesses achados a ecoendoscopia é fundamental ser feita, né? Eu acho que a ecoendoscopia tem que ser feita mesmo, principalmente por causa do achado da endoscopia e também dessa tomografia computadorizada do abdômen, né? E aí, em relação à planificação da ecoendoscopia, é a seguinte: se você perceber que as três lesões têm as mesmas características ecográficas, ecogênicas, você não precisa, entre aspas, veja bem, confiando nas características ecográficas e ecogênicas, puncionar as três lesões. Mas sempre é de bom alvitre, e eu sempre faço isso, quando tem. É porque, veja bem, você aumenta bastante a não a mortalidade, mas a morbidade desses pacientes quando você fica puncionando, principalmente peripancreático, três lesões, né? Então, se você. Eu tenho por opção nesses casos, em primeiro lugar, puncionar as maiores. Em segundo lugar, puncionar aquelas que têm menos necrose. Em terceiro lugar, aquelas mais. As diferenças da ecogenicidade. Então, eu funciono as que são totalmente diferentes. Se as três forem realmente diferentes, o que é muito raro, né? Eu nunca vi, né? Quando eu pego lesões múltiplas assim, aí eu faço uma ou duas punções, escolho as maiores e faço a punção nas maiores. Vocês vão ver agora, eu acho que agora o Ibrahim vai mostrar a ecoendoscopia, né, Ibrahim? Sim, em continuação vamos mostrar já a ecoendoscopia. Continuo? Sim, pode continuar. Bom, então o paciente chegou para nós no início desse mês e foram realizadas as cortes ecoendoscópicas. A primeira imagem endoscópica que demonstra de novo a lesão. A segunda imagem que demonstra o que seria a lesão peripancreática, que, como mostrou a tomografia, media 2 por 2 centímetros aproximadamente. Aqui vou mostrar um vídeo que demonstra o que seria a lesão peripancreática e a relação dessa com as estruturas adjacentes. Vocês viram a papila ali perto, né? E nesse vídeo eu vou mostrar as biópsias que foram tomadas, na verdade, que foram feitos dois mecanismos. O primeiro foi as biópsias da lesão subepitelial, biópsias ecoguiadas, mas com uma pinça de biópsia, com um mecanismo de biópsia sobre biópsia, que demonstra bem o toma do tecido no nódulo subepitelial. E também foram tomadas biópsias com agulha Procor das lesões peripancreáticas. Todas as lesões pareciam ter as mesmas características, e esse vídeo que vocês estão vendo aí, o que normalmente eu faço? Quando eu vejo uma lesão subepitelial tão fininha, assim, desse jeito, né, com a mucosa fina, bem, entre aspas, esticada, né, eu faço uma biópsia da mucosa, jogo fora esse primeiro material, porque é uma mucosa totalmente normal, e aí vocês estão vendo aí, e demos a sorte de acompanhar a biópsia sobre biópsia, né, do interior da massa. Então, a gente entrava, e aí vocês viram, né? Vocês estão vendo aqui a asa da. Olha só, a asa da biópsia abrindo, né? As duas. Os dentes, né? Da biópsia abrindo. Então, vocês estão vendo que a gente realmente, com uma pinça de biópsia, aqui não é agulha, não, tá? Aqui é uma pinça de biópsia endoscópica que vocês estão vendo. A agulha, acho que o Ibrahim vai mostrar agora, né, Ibrahim? Na verdade, que vídeo da agulha não tinha, mas foram tomadas com Procor, foram feitas as biópsias das lesões peripancreáticas, desta lesão de era 2 por 2 centímetros, foi com Procor, e com pinça de biópsia foi da lesão subepitelial que mostramos nesse vídeo. Então, foram dois frascos diferentes,
Uma que é com a lesão da subepitelial com biópsia, com pinça de biópsia, e das peripancreáticas com agulha Procor. Perfeito. Muito bem. Bom, Tem mais então, alguma foto, alguma coisa? não, essas são as fotos que tenho. Alguém faria alguma coisa diferente? Eu quero saber o comentário, o que vocês acham. Fiquem bem à vontade. Humberto, Raquel, Marcos, Surjan. Eu te confesso, Celso, que eu não faria a biópsia sobre a biópsia, mas na segunda imagem endoscópica já é uma imagem um pouco diferente da primeira, né? A primeira parece uma mucosa mais íntegra, a segunda parece já essa mucosa mais delgada, realmente, né? Mas com a Exato. eco eu faria ainda guiado por eco, com pulsão, né? Perfeito. Raquel? Não, é isso aí. Eu acho que não mudaria a conduta que vocês fizeram, eu adotaria também, Celso. Perfeito. Então, acho que você pode dar continuidade. Bom, então aqui vou mostrar já o resultado da histologia. Os dois frascos, a subepitelial e a peripancreática, ambos deram como diagnóstico um neurofibroma. Foram sugeridos estudos de imunohistoquímica que lastimosamente não foram autorizados. Vou mostrar aqui a lâmina que mandou para nós o Dr. Fila, onde demonstra praticamente uma confirmação de um neurofibroma em ambos frascos. Conversando com o Dr. Fila, ele falou que idealmente tinha que fazer a imunohistoquímica para realizar o SCM, que confirma a origem neural das lesões, mas ele tem uma certeza de quase 100% que vai vir positivo, e também que faltaria aí investigar o KI67 como para investigar a potencial de malignidade dessas lesões. Perfeito. Daí, então, como vocês estão vendo, né, as lesões, todas elas, as biópsias vieram como se fosse neurofibromatose mesmo, né, confirmando, né, a primeira hipótese diagnóstica, né, de que se trata de neurofibromas mesmo, né. A única coisa que eu tenho dúvida, assim, eu não li, se alguém puder responder, até uma dúvida minha mesmo, é exatamente isso, acho que você vai responder, né? Eu acho que os neurofibromas podem ser chamados também de chuvanomas, né? Eu tenho essa dúvida, né? Eu fiquei em dúvida com esse caso. Eu queria saber se alguém sabe exatamente a respeito Celso, disso. Oi. Eu agora me recordo, eu tive um professor cardiologista e também de clínica médica, e esse está na minha lista dos 5 melhores professores que eu tive na minha vida. O nome dele é Gilson Soares Feitosa. Esse é o cara. Eu me lembro que ele... A primeira vez que eu vi um caso desse foi no 6º ano, né? E ele chamava a atenção o perigo que isso pode também acontecer a nível cerebral, né? Então, agora me recordei e me lembrei do meu querido professor Gilson Soares Feitosa. Esse aí foi o cara e é o cara. Perfeito. Raquel, tem algum... Pode falar, fica à vontade. Ninguém tem comentário? Pode falar, então, Ibrahim. Bom, eu só aqui preparei tipo um resumo do que seria a enfermidade mesmo. Posso só fazer um comentário? Claro. Claro. Eu não tenho certeza, Ardengue, dos chivanomas, se na neurofibromatose todas as lesões são chivanomas, mas eu acho que acho que não existe também um tratamento específico para neurofibromatose, só as lesões realmente maiores e a ressecção por motivos mais estéticos do que qualquer outra coisa. O que eu achei bacana desse caso é isso, né? Na hora que você tem 3 lesões periampulares, existem casos que você tem mais de um diagnóstico, né? E Exato. é como você falou, você pode ter neurofibromas nessa região. Então, na hora que você começa a ter exames de imagem
com 3 lesões diferentes, as 3 com o mesmo aspecto, é o que você falou, né? Provavelmente 3 lesões no paciente com neurofibromatose vão ser neurofibromas, mas existem casos de pacientes que têm um adenocarcinoma periampular e GIST, e associação com síndromes genéticas, com alterações genéticas. Então, eu acho que isso que é bacana desse caso, né? Você vê 3 lesões periampulares, as 3 com o mesmo aspecto, num paciente com neurofibromatose, e aí realmente aumenta muito a chance dessas lesões serem neurofibromas, né? Perfeito. O, Alguém tem mais o algum Celso, comentário? Fique bem à vontade. Fala, Humberto. comentário, só uma lembrança agora, eu acompanhei uma moça, uma jovem, de menos Na verdade, eu comecei a acompanhá-la com 12 anos, me recordo agora, e ela tinha umas nodulações na região pilórica. Eu ressequei uma dessas lesões e veio neurofibroma, mas ela nunca desenvolveu lesões de pele, lesões de outros órgãos. E, se eu me recordo bem, eu a vi tem uns 2, 3 anos, já adulta, com filho, etc. Né? Então, as lesões graves eram, antigamente chamavam de homem-elefante, né? As lesões da pele na face exuberantes, né? A neurofibromatose tem essa característica e fazia essa denominação de homem-elefante. Mas eu nunca vi mais nenhum caso. Eu estou lembrando desse, mas nunca acompanhei mais nenhum caso, né? E eu ressequei, acompanhei endoscopicamente, fiz exames de imagem. Ela nunca desenvolveu, mas tinha neurofibromas na região do antro pilórica. Só para dar mais um relato aí, né? Mas se alguém já teve alguma outra lesão em algum outro local... Não, eu confesso que nunca tive. Mas eu acho que o Alex, o Ibrahim vai dar uma revisãozinha bem rápida aí sobre a neurofibromatose. Sim, bem rapidinho. Só para falar um pouco sobre a enfermidade, que é um desordem hereditário autossômico dominante, como já mencionamos no início. Ele se caracteriza por tumores benignos e malignos do sistema nervoso, que pode ser central e pode ser periférico. O compromisso, sobretudo, é cutâneo, que ele dá para ver, inclusive, aí o Homem-Elefante, que tem um filme também chamado Homem-Elefante, que chama essa doença. O compromisso é o gastrointestinal, se apresenta em uns 5 a 25% dos casos. Ele é o segundo compromisso depois do cutâneo, assim, manifestação cutânea. 5% desses pacientes com compromisso gastrointestinal, eles apresentam sintomas gastrointestinais, tipo dor abdominal, diarreia, massa palpável, sangramento, obstrução e perfuração intestinal. 72% desses tumores se localizam no intestino delgado quando ele tem um compromisso do sistema digestivo, e demonstra que a histologia dessas lesões, em 52% é neurofibromas, 13% são leomiomas, 9,8% são ganglioneurofibromas e até 7% são GIST. E também vi assim sobre as publicações e vi trabalhos onde publicavam já assim casos parecidos, mas que se manifestavam com este um caso de Uruguai, onde também o paciente manifestou 2 lesões, uma delas foi um GIST e outro foi um neurofibroma, e foi debutado como um sangramento intestinal. E este é aqui um caso de Colômbia, que também demonstra as características típicas da manchas café com leite, com os nódulos cutâneos que a gente mostrou no nosso paciente, e que também debutou com um sangramento gastrointestinal, e o diagnóstico foi neurofibromas sangrantes do jejum no médio. Esses são os exemplos que queria assim mostrar. E esses diagnósticos desses casos foram feitos através da cirurgia, né, Ibrahim? Foram através da cirurgia, doutor, sim. Perfeito, perfeito. Perfeito, muito obrigado aí pelo caso clínico, acho que é um caso clínico interessante. Valeria muito a pena se a gente conseguisse
Aliás, além de interessante, é raro, né? Porque vocês estão vendo aí o comprometimento, a neurofibromatose já é uma doença rara. E o comprometimento gastrointestinal é ainda mais raro, né? Fomentando a discussão, né, de um caso como esse. E aqui nós temos o diagnóstico, tanto por ecoendoscopia, da biópsia por agulha fina, como pela biópsia sobre biópsia, né? Que vocês viram ali pela ecoendoscopia. E lembrando, ó, vocês estão vendo aí nessa revisãozinha que ele fez, que os neurofibromas ocorrem em 52%. Você tem leiomiomas, ganglioneurofibromas e até GIST, né, nesses pacientes, mostrando que realmente você tem outros tipos de lesões que podem aparecer no trato gastrointestinal. Então, eu queria ouvir os comentários. Opa, fica à vontade. Assim, uma coisa para adicionar, que também descreviam que poderia se manifestar já com metástases hepáticas, quando são lesões já com um potencial maligno alto, então eles poderiam se manifestar já com metástases hepáticas. E entre as formas de tratamento, eu vi que utilizam quimioterápicos como imatinib para esse tipo de lesões. Perfeito, muito bem. Rodrigo, Humberto, Raquel, Marcos, querem fazer os comentários finais? É só para dizer que é o tipo do caso clínico que a gente não pode também esquecer mais nunca, né? E foi bom que a gente recordou algumas coisas aí da época do internato. Já tem um bocado de ano. Tem uns 200 anos, mas é isso mesmo. Foi muito bom. Ibrahim, parabéns mesmo, né, aí, Marcos? viu? Esse é o tipo do caso que a gente vê ou no internato ou na residência, né? A gente É vê verdade. exatamente isso. A gente praticamente não vê isso na prática clínica diária. É verdade. Isso é uma coisa extremamente interessante mesmo. Posso só fazer um Humberto, comentário, mas Claro, nada a ver, porque daí o Humberto lembrou do Homem-Elefante, aí eu fiquei curioso, falei, por que essas pessoas são chamadas de Homem-Elefante? E o Ibra, ele lembrou-se do filme. O filme conta a história uma história real de um menino, depois virou um homem, chamava Joseph Merrick, que era uma bruta de uma neurofibromatose, tem fotos dele na internet, se vocês quiserem ver, com as lesões cutâneas, né, muito feias mesmo. E o menino começou a desenvolver os sintomas com 3 anos de idade, as lesões cutâneas, e a mãe começou a atribuir isso ao fato de que quando ela estava grávida, ela esbarrou num elefante. Então, por isso que tem essa associação da neurofibromatose tipo 1 com o homem-elefante. Você vê que isso bem E lembrado. cultura. O que é mais interessante, Sujan, a mãe ficou viva, né, rapaz? Está viva, né? Ficou viva, né? Se esbarrou com... Poxa, isso também é interessante, né, Celso? Mas para vocês verem, né? Eu comentei com vocês para você ver quão curiosa essa história, né? Como isso pega. E parece que ele ficou muito famoso porque ele se apresentava muito e foi adquirindo o nome de Homem-Elefante. Mas essas associações, às vezes curiosas, fazem a gente depois guardar melhor os casos e lembrar melhor das coisas, né? Ah, com certeza. Não, com certeza, com certeza. Eu queria fazer uma pergunta para o Ibrahim. Sim, o Ibrahim ainda tem a denominação de neurofibromatose de von Reichenglausen. Esse nome é a mesma? Existe ainda essa denominação? Porque o Sujan está puxando aí do elefante, já me traz, o meu HD tá começando a puxar entendeu? Dos arquivos passados, né? Tá bom. Tá aí, ó. Ele já tinha diagnóstico. Eu não vi. É doença de von Reichenhausen, é isso mesmo. Eu não vi a apresentação, que cheguei atrasado. É o epônimo. Raquel, você quer fazer algum comentário? Nem sei se a Raquel ainda está aí. Não... Tá, a Raquel está aí. Não, estou sim, mas é interessante o caso. A gente está sempre aprendendo aqui nessas nossas reuniões e relembrando realmente situações atípicas que a gente tem que estar meio preparado para buscar conhecimento. Isso aí, ir atrás de informação. Legal. Bom, eu gostaria de saber se alguém tem mais algum comentário. Se ninguém tem... Acho que ninguém tem mais nenhum comentário. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos, né?
nessa reunião. Lembrar que na próxima terça-feira nós temos a reunião. A gente começa exatamente às 6 horas da manhã, como de praxe, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez e dizer para vocês que terça-feira que vem nós estamos aí mais uma vez para a nossa reunião. Muito obrigado a todos e que todos tenham uma excelente semana e que tudo corra muito bem, graças a Deus. Tchau para vocês, tudo de bom para todos. Ok, bom tchau, dia. tchau, Bom dia, André. pessoal. Um Bom abraço dia a aí. todos. Até a Tchau, semana que vem. tchau. 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 Bom dia, gente. Bom dia. Tchau, tchau.